quando eu entendi o poder de co-criar uma realidade, foi que eu comecei a transformar, a co-criar. Então, eu jamais teria atingido meu primeiro milhão, segundo milhão, terceiro milhão de reais. Jamais teria escrito um livro, jamais teria comprado meu apartamento próprio em São Paulo, jamais teria conquistado mais de 10 mil alunos se eu não tivesse mudado minha mentalidade e minha vibração. Então, eu fui mudando minhas crenças, fui mudando a minha vibração e o que eu comecei a atrair foi uma consequência de toda essa mudança interna. Nós temos uma identidade vibracional. A lei da atração diz que nós atraímos tudo que vibramos. Então, nós temos uma identidade vibracional. Mas o que forma essa vibração? Nossos pensamentos, sentimentos e ações. E a crença, que é o que antecede tudo isso. Então, pela lei da atração, semelhante atrai semelhante. Se eu estou vibrando na escassez, eu vou atrair mais situações de escassez. Se eu estou vibrando na abundância, eu vou atrair situações de abundância. Porque semelhante atrai semelhante. Isso acontece o dia todo, quer a gente esteja consciente ou não. Desde o momento que a gente sai de casa, a gente atrai pessoas, oportunidades. Até mesmo pensamentos, a gente está pensando uma coisa, a gente atrai mais pensamentos daquele mesmo, né, formato, que estão naquela vibração. Então, raiva também. Raiva atrai mais raiva. Medo atrai mais medo. Alegria atrai mais alegria. É isso. E tem alguma... Você falou do dia a dia, né? Existe alguma fórmula, assim, que a gente deve acordar, despertar e já implementar no nosso dia a dia? Ah, tem várias. Eu gosto de acordar, já ouvir uma música que me eleva, faço uma meditação, faço oração, mas não aquela oração que é o que a maioria das pessoas faz de desespero. Deus, eu preciso disso, eu quero isso. A oração tem que ser de agradecimento, já se sentir em posse daquilo que você quer alcançar. Porque se a pessoa ora no desespero, o que acontece? Ela vai emanar escassez. Eu não tenho isso, eu preciso disso. Mas se ela ora agradecendo, a gratidão é uma das vibrações mais elevadas. Então, elevou a vibração, eu vou atrair mais motivos para me sentir grato, para me sentir alegre, para me sentir bem. Então, essa é uma das coisas que eu faço. Claro que tem várias. Eu tenho inclusive uma playlist no Spotify para elevar o astral, elevar a vibração. Daqui a pouco dá para colocar ali na descrição. Com certeza. Eu faço, quando eu já saio da cama, eu faço yes, 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 comemorando por um dia. Eu já visualizo, então, o meu método da visualização magnética já me ajuda a visualizar não só o que eu quero para os próximos meses, mas como vai ser o meu dia. Então, como que eu quero me sentir, como que eu quero, quais metas que eu vou cumprir, ir na academia, fazer uma reunião, ler um livro, fechar um negócio, fechar um contrato, me desafiar a fazer tal coisa. Eu sempre já visualizo logo pela manhã, porque a forma que a gente começa o dia determina como vai ser o resto do nosso dia. A pessoa que já começa, sabe, mais um dia para fazer isso, aí sai da cama, bate sem querer o pé, aí reclama. Ela vai atrair cada vez mais situações que vão fazer ela se sentir daquele jeito. Porque o universo não nos dá coisas, ele nos dá situações para fazer com que a gente sinta mais do que a gente já está sentindo. Se eu tô feliz, ele não vai me dar um carro. Não, ele vai me dar motivos para que eu me sinta mais feliz. Que pode ser um carro, pode ser uma oportunidade, pode ser uma pessoa, pode ser um contrato fechado, pode ser uma situação que vai me trazer mais alegria ainda. É isso, semelhante traz semelhante. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de ter gratidão na vida? Que elas estão focadas no que elas não têm. Então, o foco errado vai sempre fazer ela se sentir incompleta. Agora, a pessoa que ela se sente grata, ela atrai mais. E isso é bíblico. Aquele que tem, mais terá, será dado em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, muitas pessoas interpretam mal esse versículo. Caramba, que injustiça. Quem é rico fica mais rico. Quem é pobre fica mais pobre. Não. É que quem é rico é grato. Quem é grato fica mais rico. Olha, então, muito bom. Se a pessoa já se sente grata, porque a gratidão não é pelo que tu tem, não é pelo bem material, é um estado de consciência, né? Você se sente grato, você pode atrair mais gratidão. E quando você coloca esse foco, sabe, no que você já tem, você atrai mais. Você transborda essa gratidão e transborda a abundância em você. Mas a dificuldade, muitas vezes, é porque as pessoas já têm dificuldade de ter gratidão pelo aquilo que elas já têm hoje. Elas estão sempre reclamando e tal. Mas a lei da atração é você ter gratidão por aquilo que você não tem ainda, né? Com certeza. Como que é? Existe um jeito de a gente conseguir fazer isso de uma maneira mais fácil? Sim. Me diz alguma coisa que tu quer alcançar que tu ainda não tem. 100 mil inscritos aqui no Lean. Então, tu quer atingir 100 mil inscritos. Hoje, quanto tu tem? A gente tá com 84, 85, né? E tu te sente grato pelos 84, 85. Porra, demais. Sim, muito. Demais. Então, tem que se sentir grato pelo 84, 85 e já pelo 100 também. É, assim, não pensar que os 100 mil está no futuro. Tá lá, um dia eu chego no 100. É sentir que ele já tem no agora. Já tá aqui no agora, já tem 100. Já é. Isso que
meu lema é já é real, acreditar que tudo que tu quer já é real no aqui e no agora. Então, quando você pensa, poxa, tenho um caminho para chegar até o 100, poderia pensar, nossa, gerar um pouco uma falta. E aí que tá o erro. É sentir, não, eu já tenho 100 mil no aqui e no agora. E aí você adquire uma nova postura. O que falta para chegar no 100 mil? Ou até 1 milhão? Sabe que eu tenho que mudar na minha rotina, na apresentação, na forma que eu me comporto, nas minhas responsabilidades, na minha postura como empresário. Porque é a mudança que às vezes a gente pensa que está só lá na frente, e se a gente coloca no aqui e no agora, já atrai. Isso é a lei da atração. Se a gente joga o sonho para o futuro, no futuro ele fica. Então eu falo, você não tem que correr atrás do seu sonho, você tem que viver a partir do seu sonho. Se hoje tu tem 100 mil ou 1 milhão de inscritos, como que tu vive a partir disso? Como que é a tua postura? Como que tu se sente internamente por já ter? E é isso que vai moldando a realidade. Eu fiz assim toda a minha vida e continuo fazendo para tudo que eu quero alcançar. E a gente começou conversando, a gente nem podia me apresentar, então vamos lá, vamos me apresentar. Né? Exatamente. Com certeza. Eu sou a Lari Michelin, eu sou fundadora da Coco Condensado, que é o primeiro leite condensado sem açúcar do Brasil, e de coco. E eu sou escritora, palestrante, sou expert do mercado digital. Eu inspiro pessoas a cocriarem a realidade dos seus sonhos com coragem e fé inabalável, né? Mostrando que a lei da atração funciona 24 horas por dia para toda pessoa da face da Terra. Foi assim que eu mudei minha vida, né? Fui de uma vida escassa, e principalmente escassa, com a mente escassa, para uma vida abundante. Então, tinha época que eu pegava 6 ônibus por dia, que eu já acordava reclamando da vida, que eu tinha muito pensamento negativo, não me sobrava R$1 no final do mês, né? Eu vivia brigando com a minha irmã, na época que a gente dividia apartamento. Era uma briga de quem ia pagar mais, porque eu comia um ovo a mais. Então, situações completamente escassas. Mal eu imaginava, quer dizer, já imaginava. A maioria das pessoas fala assim, não imaginava onde eu ia chegar. Eu imaginava tudo. Porque quando eu entendi o poder de co-criar uma realidade, foi que eu comecei a transformar, a co-criar. Então, eu jamais teria atingido meu primeiro milhão, segundo milhão, terceiro milhão de reais. Jamais teria escrito um livro, jamais teria comprado meu apartamento próprio em São Paulo, jamais teria conquistado mais de 10 mil alunos se eu não tivesse mudado minha mentalidade e minha vibração. Então, eu fui mudando minhas crenças, fui mudando a minha vibração e o que eu comecei a atrair foi uma consequência de toda essa mudança interna. Quando que foi o ponto de virada, assim, na sua vida, você acha? Alguma coisa que aconteceu que você trocou tua mente escassa para a mente abundante? A troca não foi assim. Não foi. Mas na verdade eu falo, Deus. né? Se a gente muda realmente nossa crença, a gente pode mudar sim nossa realidade. Eu falo, a gente pode mudar instantaneamente. Porque o que molda, né, a nossa realidade são as nossas crenças. A nossa própria vibração já é uma consequência das nossas crenças, que é o que a gente acredita. Se a gente muda o que a gente acredita, pronto, começou a mudar o pensamento, porque o pensamento já é uma consequência do que a gente acredita, mudou o sentimento, mudou a ação e muda o resultado. As pessoas querem fazer o quê? Elas querem mudar a sua ação, seu sentimento, mas sem mudar as crenças. Então, tu tem que ir primeiro para a causa, que são as crenças. Tudo é efeito disso. E tiveram coisas que foram mudando, né? Respondendo a tua pergunta, que foi acontecendo assim a mudança, porque eu fui mudando um tipo de crença, depois outro, e assim a realidade física foi mudando. Toda a realidade nossa externa é um reflexo da interna. Então, chegou uma hora que mudou tanto internamente aquilo que eu acreditava, aquilo que eu visualizava na minha vida, que o externo foi uma consequência. E tiveram várias coisas, foram vários episódios. Eu falo que a gente tem que mudar, né, as nossas crenças, a gente tem que buscar confirmações na realidade para validar essa nova crença. Vamos supor, eu antigamente, quando eu vivia essa realidade escassa, eu era uma estagiária que ganhava R$600 por mês, eu não me via ainda como uma empresária de sucesso, eu não me via ainda fazendo R$1 milhão, eu não me via ainda escrevendo um livro, mas eu tive que internalizar essa realidade primeiro dentro de mim. Quando eu comecei a internalizar e ver como que eu tinha que me ver, porque crença do que a gente acredita. Mas a gente tem que criar uma identidade, né? Acima daquilo que a gente quer alcançar, é a forma que nós nos vemos, a identidade que a gente cria de nós mesmos, né? Vocês que gostam desse assunto de espiritualidade, nós somos essência. A essência, ela pode criar a identidade que quiser. E nós podemos mudar a identidade. Eu posso ser a empresária, eu posso ser, né, a escritora, eu posso visualizar agora criando outro tipo de negócio, né? O homem que decide ser um jogador de futebol, ele cria aquela identidade de ser jogador de futebol. A gente pode mudar a nossa identidade a partir da nossa essência. Então, eu fui criando essa identidade da Larissa empresária, né? Que tinha que ter mais responsabilidade, que tinha que ter mais compromisso, que começou a se vestir bem, né? Antes, nossa, era completamente o oposto, que gerenciava as finanças. E quando eu comecei, então, a criar essa nova identidade, minhas ações foram um reflexo disso, foi um efeito dessa nova identidade que eu criei. E aí foram várias coisas que foram acontecendo, as confirmações. Então, ok, eu criei essa identidade. Qual que foi a confirmação? Então tá, se eu criei essa identidade minha, tendo sucesso, escrevendo um livro, tá, a confirmação de que você de fato escreveu um livro, né? Eu não posso criar e não fazer nada. De que eu sou merecedora de estar em muitos ambientes. Então,
né? Que nem eu falei pra vocês, que eu saí aqui de Lançamento. de uma reunião de negócios, né? E eu encontrei pessoas que eu acompanhava anos atrás. Cruzei com o Felipe Tito, cruzei com o dono da Oakberry, né? Enfim, com a Juno Remosa, que foi através dela que eu criei o meu primeiro negócio, que eu comecei o meu Instagram também, ela que é da Raoma, pessoal do Desinchar, enfim, que é tudo do ecossistema da Moriá Investimentos. E foi, assim, uma realidade que, quando eu me dei conta, caramba, eu visualizei tudo isso anos atrás, né? Mas eu tive que começar a agir, ou seja, buscar as confirmações. Então, ir nos ambientes certos, sabe? Me conectar com as pessoas certas, me posicionar no Instagram, criar meus treinamentos em eventos. Eu palestrei também nesse último final de semana. A gente tem que fazer a nossa parte. Quando a gente mais busca essas confirmações daquilo que a gente está acreditando, mais a nossa realidade vai se transformando. E aí eu fiz muito curso, fiz muito treinamento. Esses 6 anos, eu comecei a estudar em 2016, Lei da Atração. E através do livro O Segredo, ele foi meu primeiro despertar para entender o poder do pensamento, mas é só o início. Então, me tornei uma estudiosa da Lei da Atração, né? Em 2016, então, 8 anos. E não parei desde então. Estudei tudo que você pode imaginar. Tudo. Napoleon Hill, Joseph Murphy, né, do Poder do Subconsciente. Estudei muito Joe Vitale, Joe Dispenza. Eu li tudo. Toda a coleção de Napoleon Hill eu li, Bob Proctor. E me tornei uma fanática, assim, por estudar desenvolvimento pessoal, né? E eu falo de lei da atração, mas é uma das leis universais. Então, tem dezenas de leis universais. E a partir disso, eu fui entendendo e mudando, então, minhas crenças, né? Foram essas viradas de chave. Né? Eu posso citar inúmeras, mas foi essa busca, né? Porque todo aquele que bate, a porta será aberta. E não bateu em nenhum momento, nesse momento de transição, né? De mentalidade, não bateu em você uma síndrome de impostora? De tipo, pô, mas eu não sou essa. Como se o seu cérebro, a sua mente estivesse te puxando pra Lari de antes. Como se você estivesse sendo falsa. Sim. Ah, não tô sendo eu mesma. Como você lidou com isso? Isso é uma sabotagem. E a pessoa que tenta mudar vai vir, mas é ela mesma. O maior inimigo da pessoa é ela mesma, é o seu ego. Que vai tentar dizer, não, você não é isso. Mas é você que define quem você é, né? Nós em essência, definimos. E as pessoas vão ser só vão aparecer no nosso caminho para validar a nossa crença. Se tu não te sente, por exemplo, como um empresário de sucesso, alguém vai aparecer no teu caminho para validar isso que tu acredita sobre você mesmo. As pessoas no nosso mundo externo são apenas... são atores, né, no filme da nossa vida, para confirmar uma crença, algo que nós acreditamos sobre nós mesmos. Então, o outro, ele aparece no nosso caminho para validar uma crença nossa.